Agora, 3h14, de volta com o Estúdio CBN desta sexta-feira, agora para falar sobre economia, isso porque tem mais aumento aí chegando no bolso do consumidor na cesta básica agora de alimentos. Aqui em Campinas, a cesta básica teve uma nova alta e chegou a R$ 772, que equivale aí, né, a meio salário mínimo, compromete metade do salário mínimo do campineiro. O tomate, o café e a carne puxam aí essa alta, estão mais caros. E sobre esse levantamento que é do Observatório da PUC Campinas, a gente conversa agora com o Pedro de Miranda Costa, ele que é pesquisador do Observatório, fala conosco aqui no Estúdio CBN. Oi, professor, boa tarde, bem-vindo. Olá, Tayla, boa tarde, ouvintes. Bom, professor, mais uma alta então aí na cesta básica, são vários itens que vocês fazem o levantamento, a pesquisa aí no observatório, mas de todos 3 só tiveram aumento, né? O tomate, o café e a carne, e um aumento expressivo impulsionando esses preços aí da cesta básica para cima, né, professor? Sim, a gente faz a apuração dos 13 itens da cesta básica, né, que são itens tradicionalmente aí apurados pela metodologia do Diese, que a gente replica aqui na cidade de Campinas. E assim, curiosamente, né, dos 13 itens, somente 3 tiveram alta, né? No entanto, esses 3 que tiveram alta foram altas expressivas, né? Então, tomate praticamente 20%, o café um pouco mais de 11% e a carne 3,43%. E a carne é um item que pesa, ela responde por cerca de 30% do custo da cesta. Então, né, esses itens subindo, eles tiveram o poder realmente de puxar e provocar essa alta aí de pouco mais de 2%. Falando especificamente do café, né, professor, a gente tem acompanhado já essas altas sucessivas do café, tem até muito meme aí na internet com o preço do café que está realmente um absurdo, né? O que está puxando tanto esse preço do café para cima? Realmente o café, ele é assustador, né? Na série que a gente tem apurado no observatório, nos últimos 12 meses, ele só subiu mês após mês, né? Nesse mês de fevereiro, o pacote de 500 gramas, né? O preço médio dele foi de R$31. Há um ano atrás, o preço médio estava em R$17, ou seja, a gente está muito perto de dobrar o preço em um ano, né? Então, é uma alta realmente expressiva. E tem a ver com um cenário que combina algumas coisas, mas envolve o cenário internacional, Tayla, né? Alguns fornecedores importantes, como o Vietnã, baixaram sua produção. A gente tem uma alta de demanda. A própria China é um país ainda que está descobrindo o café. E o Brasil é um grande produtor e um grande exportador de café, né? Então, as expectativas é que a produção brasileira venha a atender esse aumento de demanda, mas até que isso se regularize, acho que, pelo menos no primeiro semestre, a gente ainda vai ter que conviver com esse preço do café mais ardido, mais amargo, né? Ou seja, a tendência aí é que o preço continue cada vez mais amargo, então, professor, não tem uma tendência aí de queda nos próximos meses para o café? Pelo menos nesse primeiro semestre, Tayla, né? Então... Bom, em relação a esses outros itens que tiveram aumento também, né, professor, tomate e a carne aí com um aumento um pouquinho mais expressivo, né? Por que esse preço também da carne está subindo aí de uma forma rápida também no mercado? A carne também, desde o final do ano passado, vem tendo uma alta. A gente também teve algum volume de exportação que aumentou, houve um aumento de demanda, né? A carne, dentre o grupo de alimentos, é um produto que, quando há um aumento de renda, ele é mais buscado, e houve uma diminuição, né, do chamado boi no pasto. Isso causou um aumento do preço da carne. Esse aumento até já foi maior no ano passado, mas ainda é um reflexo. E aí também há uma expectativa de que esse preço se estabilize, mas temos que aguardar aí que o clima ajude. Agora há pouco a Juliana estava falando, né? Então, esses produtos agrícolas dependem muito
da questão climática, né? Uhum. Em relação a esses itens, de novo, acho que a expectativa é positiva, né? Dando um alento aí para o ouvinte, né? No ano de 24, nós tivemos uma safra agrícola no geral de alimentos que não foi boa, né? E as expectativas ao iniciarmos esse ano de 25 é que teremos uma safra de 25 melhor que a de 24, né? Então, claro, ainda estamos vivendo reflexo dessa safra pior em 23, há uma expectativa para 24, mas há vários outros fatores envolvidos. Então, tem a questão climática, tem uma questão também internacional, com essas tarifas que envolvem outros produtos além dos alimentos, né, mas que podem impactar nos custos em geral de produtos e também dos alimentos. Então, acho que a gente pode ser otimista em relação ao volume de produção, mas sempre com essas ressalvas, né? Professor, e também queria entender como é que esses preços são tabelados por região, né? Comparando Campinas, por exemplo, com outras cidades, a cesta básica aqui de Campinas é a quinta mais cara do Brasil, né? Empata, inclusive, com Brasília, que é uma capital que já é conhecida por um custo de vida um pouquinho mais elevado, né? Só para trazer aqui o ranking para os nossos ouvintes, a mais cara é a de São Paulo, segundo lugar Rio de Janeiro, depois terceiro Florianópolis, quarto Campo Grande e aí em quinto lugar Brasília e Campinas empatadas, né? R$ 772 é o valor da cesta básica nas duas cidades, ou seja, aqui a gente tem um preço bem mais elevado até que outras capitais brasileiras, né, professor? Por que isso acontece? Desde que a gente começou a fazer esse acompanhamento aqui no Observatório, em agosto de 22, né, a gente está cerca de 2 anos e meio, e Campinas sempre se situou aí entre o quinto e o sexto lugar, né? Uhum. E assim, isso é reflexo do poder aquisitivo. Campinas é uma cidade que está entre os maiores PIBs do Brasil. É claro que neste comparativo aí a gente está comparando só com capitais, né? Há outras cidades até menores que Campinas, mas que têm um poder aquisitivo maior, mas ela também é um centro regional. Então, muitas vezes ela também recebe a demanda de consumo de outras cidades. E claro, Tayla, que a gente está falando de alimentos, né? Mas quando a gente fala de custo de vida, isso tem um caráter regional geral que não se restringe só aos alimentos, né? Então, enfim, eu acho que não é surpresa Campinas estar nessa posição, dado o PIB, né, o valor agregado e o poder aquisitivo da cidade. Até fazendo a comparação da equivalência com o salário mínimo, né, professor? Hoje a cesta básica consome aí 50%, né, metade do valor de um salário mínimo, que é hoje de R$ 1.518. Isso considerando a alimentação de uma pessoa, né? Quando a gente fala de famílias, aí esse gasto é maior. É assim que é feito esse comparativo? Essa cesta básica, assim, ela foi preconizada, projetada no final da década de 30 do século passado. Eu diria que foi até uma das primeiras políticas de preocupação com segurança alimentar, porque se constatou que muitos trabalhadores não conseguiam ter um salário suficiente para adquirir um mínimo de produtos. Então, se estabeleceu essa cesta com base nos conhecimentos, nos hábitos alimentares e nos conhecimentos nutricionais que se tinham na época, e o salário mínimo até surgiu a partir daí, né? Hoje, o salário mínimo tem uma dinâmica própria, né? Mas ele continua sendo uma referência, né? Então, realmente, voltando aí à questão, hoje, com um salário mínimo, né, o trabalhador conseguiria comprar 2 cestas, né? Considerando que é uma família, ele precisaria ter uma renda familiar bem maior que isso para poder comprar os alimentos e outros itens que não estão aí nesses 13, mas que são fundamentais hoje, né? Hoje o trabalhador também tem um gasto expressivo com energia elétrica, com transporte, Sim. né? Que não são gastos dos quais a gente possa abrir mão, né?
Bom, agradeço aqui a participação do Pedro de Miranda Costa, ele que é pesquisador do Observatório da PUC Campinas, que fez esse levantamento, né, esse comparativo com os valores da cesta básica aqui em Campinas, os itens, né, da cesta básica nesse mês. Então, alguns vilões aí como tomate, carne e café, como o professor explicou pra gente. Muito obrigada, viu, professor, pela participação. Boa tarde para você. Boa tarde, Tyler. Sempre um prazer estar conversando com você e com seus ouvintes. Prazer é nosso. Agora 3h24, a gente faz um intervalo rápido aqui no estúdio CBN.